No ar, programa Motivar, com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz, em toda a região oeste, alcançando Ceará, Pernambuco, Paraíba, enfim, um alcance bastante grande dessa força cultural aqui de Mossoró. Também com o Instagram do programa Motivar, para mais um programa de alegria, de reflexão e de entretenimento. Enfim, um programa diário, de segunda a sexta, para que o amigo tenha a oportunidade de refletir. E quando eu digo oportunidade, é porque esta é para verdadeiramente ser aproveitada. Mais uma vez com vocês, aqui no programa, no microfone e no Instagram, Edson Dornelles. Gente, já divulguei hoje cedo sobre o tema de hoje. Está valendo a pena? Este é o tema. Vocês sabem, no dia a dia, já estão acostumados, eu gosto de fazer perguntas, porque a pergunta nos remete a reflexões. Se eu não me questionar coisas, eu talvez nem tenha a oportunidade de me inquirir, de me questionar, de fazer autoanálise, ou como dizemos na psicologia, a verdadeira introspecção, aquela análise do meu eu. Então é importante o questionamento. E por isso que eu optei por abrir hoje o programa com esse título: Está valendo a pena? Será que às vezes nós temos o hábito de nos questionarmos, nos auto-questionarmos sobre isso? Se está valendo a pena tudo o que estamos fazendo em nossas vidas? Veja, no mundo competitivo, digital e de tantas informações, acontecimentos e oportunidades, é sempre saudável uma breve parada para um subtotal. O que eu quero dizer com subtotal? Edson, subtotal? Como assim? Diz o ditado, vejam, que quem só trabalha incessantemente, mas quem trabalha muito o tempo todo, não tem tempo para ganhar dinheiro. Ou seja, tem que dar umas paradas para reflexão. Por isso que eu digo, dá um subtotal, dá uma olhada para os lados e avalias o que tu estás fazendo e o que tu estás obtendo. No raciocínio de um pedreiro, essa ideia de subtotal seria o quê? Ele não vai construir toda uma parede para depois passar o nível. Para quem não entende de engenharia, de construções, passar o nível e ver se a parede não está torta, se os tijolos não estão desalinhados na horizontal, na vertical, e se a parede não vai ficar troncha. Ele faz, em via de regra, uma ou duas fileiras e para passar o nível. Vocês já ouviram essa expressão, passar o nível. Então vejam, passar o nível, gente, é na verdade ele dar um subtotal, reavalia, tira as medidas e segue o seu trabalho, para evitar que tenha problemas e que a coisa acabe não funcionando, ou observar lá na frente que o problema a ser consertado está bem mais dificultado, bem mais onerado. Então vejam, muito importante isso. E a ideia é que este ditado de quem só trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, ele é inusitado. Eu ouvia muito lá no sul. Aqui até eu não tenho ouvido, mas eu gosto disso. Quem só trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, é como se disséssemos, me perdoem a gíria, que o cara trabalha meio estilo porra louca e não trabalha com lucidez, não trabalha com a cabeça, trabalha só com as pernas. E o objetivo desse raciocínio foi mostrar que é importante a análise constante de todos os nossos passos, andando e avaliando a lógica, os benefícios e o quanto está valendo a pena. E a ideia então, que esse ditado de que quem só trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, tem por objetivo nos passar a ideia de que não dá para imprimir uma velocidade desenfreada em nossa caminhada
sem observarmos os nossos verdadeiros progressos. Ou seja, dá uns passos e avalia o quanto está valendo a pena. Ou seja, a constante análise de quanto está rendendo o teu esforço e a tua caminhada. É o raciocínio verdadeiramente do subtotal na matemática. E é lógico, subtotal é uma expressão da matemática que nos dá tranquilamente condições de uma análise prévia antes de um exercício do cálculo da conta matemática pronta. O subtotal nos mostra se a metade do cálculo, por exemplo, estava certa. Porque se eu tenho a resposta certa do subtotal, fica mais fácil procurar qualquer erro, qualquer diferença num trecho menor do exercício todo. Então, esse raciocínio da constante análise antes da empreitada toda concluída é muito importante e benéfica, gente. E aí eu pergunto, meu amigo, agora sim, é a primeira pergunta de verdade, olho no olho aqui com todos vocês. Está valendo a pena? Está valendo a pena? Tu já te questionaste quantas vezes, ou até melhor, há quanto tempo tu não te fazes esta pergunta? Está valendo a pena? E é óbvio que essa pergunta se refere a tudo em tua vida, às atividades e decisões tomadas na vida pessoal e na vida profissional também. É evidente? E entenda, o tema do nosso programa de hoje tem por objetivo manter a mais absoluta atenção a tudo o que importa em tua vida. Família e trabalho. Ou seja, foco e atenção às duas coisas que mais importam. Família e trabalho. E isso não é pouca coisa, não é mesmo? Em tua vida, a família e o trabalho não estão, provavelmente junto com a tua saúde, entre as coisas mais importantes, mais relevantes no teu dia a dia? E preste atenção também que o constante questionamento sobre valer ou não valer a pena otimiza as tuas ações, minimiza os riscos de concluir empreitadas que não te levarão ao êxito. Ou seja, cada vez que a gente faz aquele raciocínio do subtotal, da análise provisória, da análise do cálculo feito pela metade, por enquanto, para ver se a primeira metade pelo menos ficou bem feita, a cada vez que o pedreiro faz aquela análise inicial da parede que ele começou a levantar para evitar de terminar o trabalho todo com uma parede torta, a cada vez que ele faz isso, gente, ele tem a oportunidade de minimizar riscos. A possibilidade de lá na frente perceber que a trajetória foi troncha, foi furada, cheia de defeitos, é bem menor por conta da constante análise de passo por passo. Eu diria que isso é uma questão de precaução, de planejamento. Muito importante, gente. Vejam, para que tu consigas otimizar tuas atitudes e diminuir os riscos, é evidente que tu tens que ter a atenção a todos os teus passos. O mercado está tão competitivo e não nos permite erros e negligências, tá certo? Bem, e nessa hora, por exemplo, eu poderia dizer para vocês que tu tens ideia, e é um questionamento que eu te faço, tu tens ideia do tamanho, presta atenção, tu tens ideia do tamanho da frustração e decepção que tu poderás ter lá na frente ao concluir que lá no final o teu trabalho de execução foi falho, teve problemas? Tu já imaginaste como vai se sentir o pedreiro ao terminar uma parede e perceber lá no final somente que do meio para baixo a parede está torta, com erros estruturais sérios para a segurança da obra? Tu já imaginaste o tamanho da preocupação, da frustração e talvez aí do prejuízo? Talvez, gente, para nós, ou para quem não tem esse hábito da constante autoavaliação durante o percurso, o maior problema seja frustração e tempo perdido. Nós sabemos, gente, o tempo não volta. A cada vez, por exemplo, que a gente para
numa sarjeta em dia de chuva e ver aquela água passando, num rio, quando a gente percebe a água passando, aquela mesma água que passou não volta. E existem algumas coisas, segundo o ditado, que jogados ao vento depois não tem volta, palavras proferidas, o relógio, gente, tempo é precioso. Nós não podemos nos permitir a negligência de fazer coisas erradas, equivocadas, incompletas, do jeito brasileiro, como se diz, nas coxas, em detrimento de um pouco de capricho que vai nos dar a certeza e a convicção de obter bons resultados lá na frente. Trabalhar com cuidado, com afinco, com capricho, nos permitirá uma menor margem de riscos de termos a nossa tarefa lá na frente mal concluída. E nossas tarefas pessoais e profissionais, as nossas tarefas para a realização e o alcance de nossos sonhos, são tarefas primordiais e que merecem toda a atenção e todo o respeito. Portanto, negligenciar com as coisas ligadas ao teu futuro, ao futuro dos teus filhos, das tuas perspectivas de sucesso, é erro imperdoável. Tá certo? Vejam, mais uma vez um ditado: quem trabalha errado, trabalha duas vezes. Quem trabalha errado, trabalha duas vezes. Mais uma vez, a explicação para que tenhamos a devida atenção com relação a esse tipo de situação. Quando eu abri o programa questionando, e aí, está valendo a pena? É importante que nós sempre façamos essa autoanálise no sentido de não perdermos tempo com o que não interessa. A gente fala tanto aqui no programa sobre o poder da decisão, sobre a coragem para decidir certo, a inspiração e a transpiração para resolvermos de forma satisfatória todos os nossos problemas. Então, mais do que nunca, gente, nós não podemos agir com ingenuidade, com negligência e com irresponsabilidade, deixando de tomar decisões importantes em nossas vidas. E quando eu falo em avaliar todo o percurso durante a caminhada, significa não negligenciar. Porque tem gente que tem receio, tem medo de verificar todo e qualquer passo, cada etapa, cada degrau, com medo de que, se este não esteja bem feito, bem alicerçado, ali mesmo ter que parar para refazer, para recomeçar. Não adianta, por exemplo, enxergar um erro no meio da parede, no raciocínio do pedreiro, se ele não está predisposto a derrubar aquela metade que não ficou bem feita. O bom profissional é este que, se tiver que derrubar a parede mal feita, derruba, sem dó, sem pena. Principalmente se ele tem a responsabilidade perante aquele trabalho e aquele serviço todo. Isso diz respeito também, amigos, a chamarmos a responsabilidade para nós, tomarmos as decisões que são importantes e pertinentes ao nosso futuro, às nossas perspectivas de êxito. Contudo, deixar de tomar decisões ou deixar de enxergarmos os nossos erros, os nossos vacilos ou os nossos tijolos mal colocados na parede, com medo com preguiça de ter que refazer todo o trabalho, é um erro crasso que vai te trazer consequências muito mais graves lá na frente. Então, é muito importante isso. Quem trabalha errado, trabalha duas vezes. Ou até, eu poderia dizer para vocês, quem erra no planejamento, planeja falhar, planeja fracassar. Se tu estás em plena caminhada, focado com os teus objetivos, mas caminha como um cachorro desenfreado, sem olhar para a qualidade da tua caminhada ou mesmo para onde tu estás pisando, tu estás correndo sérios riscos de não conseguir chegar ao teu objetivo final ou então te desviar do bom caminho. A boa trajetória, aquele bom caminho que vai te levar ao êxito, ele está mais ou menos demarcado com marcas, com pegadas das pessoas de sucesso que por ali já passaram. Agora, querer escolher outros caminhos, talvez
menos dificultosos, com menos pedras, com menos obstáculos, porque estes talvez estejam mais límpidos, não significa que tu vá chegar ao objetivo da tua vida, tá ok? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em 2 minutos a gente volta. Permaneçam aqui. Estou aqui olhando para vocês no Instagram, porque a gente abre o horário comercial dos nossos patrocinadores com 2 recados ao vivo aqui deste que vos fala, tá certo? Vejam, amigos, a Easy está como patrocinadora do programa Motivar já desde o início, e desde o início fazendo um trabalho forte que vocês vão ver daqui a pouco no recado na voz da Nida Lira. Agora, o Laboratório Análises, que é a maior rede de laboratórios do estado do Rio Grande do Norte, está cada vez mais encorpada e com maiores investimentos. Lembram? Eu comentei com vocês no outro dia, o serviço de coleta do laboratório Análises é digno de nota. O Análises Kids, eu diria, com uma única palavra para defini-lo: encantador. No tocante a toda a estrutura do Laboratório Análises, eu encerro o comercial dizendo uma única palavra: credibilidade. Vale a pena conferir Laboratório Análises. Gente, você sabe que está sempre conosco, inclusive às vezes em entrevista aqui, a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Se o amigo precisar de uma terapia individual ou mesmo terapia de casal, a grande opção na região oeste do Rio Grande do Norte, especificamente aqui em Mossoró, é a doutora Isabelle Paulini, que atende na clínica 8º Rosado. E a novidade dessa semana, desde ontem, que está também como parceiro aqui do programa Motivar, é o Grupo Smart de Fortaleza, uma empresa grande que está chegando, se instalando em Mossoró, com serviços especializados de alto nível para reformas residenciais e prediais, mas também com mais uma novidade, que é o serviço de terceirização de mão de obra. Aqui vai um recado para o senhor síndico. Se o amigo síndico imagina que terceirizar mão de obra encarece muitos custos para o condomínio, lê do engano. Chame o responsável, encarregado, representante do Grupo Smart, que ele vai te mostrar, através de planilhas de custos, número por número, a prova de que terceirizar acaba sendo, no final do percurso, no final do ano letivo, uma vantagem econômica bastante significativa. Chame o Grupo Smart para conhecer reformas residenciais e prediais e também a terceirização de mão de obra. Telefone 84 98174 1000 8174 1000. Grupo Smart. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636.
10 da cidade. De volta com o programa Motivar, já, como dizia, se não me engano, um programa de antigamente, eu acho que era o Chacrinha, vejam, não é bem da minha época o Chacrinha, mas na hora do comercial eles cantavam a musiquinha de Vamos Faturar. E esse momento, o intervalo, é importante porque são os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, e aos quais temos um orgulho muito grande de atestar sobre a qualidade dos seus serviços. Ou seja, Laboratório Análises, Easy Institute, agora a Smart Terceirização e Reformas, e também a FEFI Intimates. Nunca deixando de citar o grande apoio da parceira aqui do dia a dia, a doutora Isabelle Paulini. Tá certo? Tá ok, pessoal? Vejam, eu encerrei o primeiro bloco dizendo para vocês, quem trabalha errado trabalha duas vezes. Ou seja, fez o trabalho porco, vai ter que fazer de novo. Pedreiro levantou uma parede mal feita, vai ter que fazer de novo, vai ter que botar no chão. Tão logo o mestre de obras ou o engenheiro venha a detectar o erro estrutural, com toda certeza comprometedor. Da mesma forma que as nossas atitudes em nossa caminhada do dia a dia podem às vezes terem problemas estruturais, problemas estes que vão gerar problemas lá na frente. No que tange a nossa caminhada, eu diria para vocês que o grande erro estrutural das nossas caminhadas é irmos para um lugar diferente daquele que a gente planejou. Ir para um lugar distinto, não adequado e não aquele que efetivamente nos proporciona a perspectiva de sucesso e de êxito. Não deixes de avaliar e de sempre te questionar sobre está valendo a pena? Muitas vezes, quando a gente planeja coisas grandiosas, a gente tem que trabalhar muito. Aliás, sempre que desejarmos coisas grandes, nós temos que trabalhar muito. É sempre assim. Não tem como fugir dessa regra. Planejamento grandioso, preço elevado. Queres pagar um preço baixo, que não te exija muito esforço, que não te exija muita transpiração, que não te provoque calos e até, eu diria, que não te provoque riscos? Basta planejar coisas pequenas, porque quem planeja coisas pequenas provavelmente consiga aquilo que quer, ou seja, trabalhar pouco, se desgastar pouco. Então vejam, tudo na verdade é ação e reação. A toda ação está relacionada a uma reação de força igual ou maior. Isso é física. A toda ação corresponde a uma reação de força igual ou maior. A tua ação é tímida, é preguiçosa, é frágil. O reflexo disto em tua vida, com toda certeza, será a obtenção de recursos e de condições de vida muito precários também. Faz pouco, vai colher pouco também. Agora, a constante análise de estar valendo a pena depende muito do desejo, do tamanho dos teus sonhos, dos teus planejamentos. Quando alguém trabalha muito, eu gosto de perguntar, está valendo a pena? Mas quando a pessoa está obtendo pouca coisa, eu também gosto de perguntar, está valendo a pena trabalhar pouco? Quando alguém, por exemplo, volta de viagem e eu pergunto como foram as férias, valeu a escolha? O lugar é bonito mesmo? A escolha pelo hotel que tu fizeste vale a pena? Tu recomendaria esse serviço? É sempre importante e pertinente essa autoanálise para que não cometamos os mesmos erros no futuro. Porque o grande problema, meu amigo, não é não errar, mas o grande problema é errar, não diagnosticar o erro e cometê-lo novamente ali na frente. Vocês sabem que esse é um dos tradicionais, uma das tradicionais denominações da burrice, que é persistir no erro. Com toda certeza, o amigo ouvinte da Rádio Rural, internauta, que nos acompanha agora, vai nos acompanhar mais tarde pelas outras mídias sociais, sabe, cometer erros, estes erros não passarão impunes. O mercado de trabalho hoje, cruel, acirrado, ele é imperdoável
com o preguiçoso e com o inocente demais. O mercado é para as pessoas mais rápidas, corajosas, voluntariosas e que não tenham medo de desafios. Se o amigo que agora me ouve tem medo de desafios, tem medo de trocar o certo pelo incerto, defende a ideia de que é melhor uma pomba na mão do que duas voando, prefere aquele emprego modesto, mesmo que ganhe pouco, mas pelo menos eu não corro riscos num desafio talvez mais grandioso. O amigo que agora me ouve e que pensa de forma muito segura, muito conservadora, que eu não posso arriscar, eu prefiro realmente ganhar pouco, mas eu tenho a segurança de que este meu empreguinho eu vou manter. Quando eu falo sobre isso, e neste tom pejorativo, manter um empreguinho, na verdade, amigo, a intenção não é ser ofensivo com nenhum de vocês. Eu quero, contudo, demonstrar uma preocupação grande e uma reflexão esta que eu sugiro que o nosso amigo ouvinte, internauta, também faça. O que eu tenho hoje como emprego está me gerando segurança? Que tipo de segurança esse trabalho de hoje está me gerando? Segurança financeira ou apenas de não perder o emprego? Este trabalho de hoje te dá uma perspectiva financeira de ter uma vida próspera lá na frente? Não fujas dessas perguntas, porque são essas perguntas que promovem a reflexão e são as reflexões que te farão decidir, avaliar, ponderar e poder responder ao programa Motivar com relação ao título de hoje. E aí, está valendo a pena? Portanto, não te escondas atrás de questionamentos que finges não ver, que procuras não fazer, com medo das respostas que tu mesmo vais conseguir encontrar, cedo ou tarde. Se hoje tu te esconde atrás de situações cômodas, tranquilas, que não te exigem sair da caixinha, que não te exigem sair da zona de conforto, pode ser confortável hoje para ti, mas ali na frente a vida vai te cobrar uma conta relativamente alta, tá certo? Presta atenção, não querer avaliar passo por passo a qualidade da tua caminhada vai te dificultar perceber ali no meio do caminho erros que te permitiriam, caso fossem diagnosticados, redimensionar as tuas rotas, retraçar as tuas rotas. E talvez tu não faças isso por medo, por preguiça. Isso não pode acontecer. Redimensionar a tua caminhada, mesmo que tu estejas no meio do caminho, gente, é uma coisa muito importante. Eu outro dia conversava com um professor universitário de uma cidade do eixo Rio-São Paulo, e ele me dizia: Edson, quando a gente chega num estágio de experiência, amadurecimento, inteligência e humildade, a gente consegue, como professor, avaliar a cara dos alunos, ou seja, a cara da plateia. Acontece comigo, às vezes, de na metade da aula, ou até antes, nos primeiros 2/3, perceber que a aula não está boa pela cara dos alunos. Eu reformulo as rotas, redimensiono o estilo de aula e procuro mudar radicalmente dali para frente. A sugestão do tema de hoje do programa, Está Valendo a Pena, tem esse objetivo, de promover uma reflexão ali no meio do caminho, para não te deixar chegar lá no final com cara de bobo, percebendo e deu tudo errado, com cara de tongo, de ingênuo ou de derrotado. Não, dá para perceber lá atrás, talvez ainda no início da caminhada, que tu começaste já com um pequeno desvio, saindo do teu prumo e, por consequência, com poucas perspectivas de sucesso, ok? Vejam, ou tu vais ter preguiça de recomeçar ao perceber erros no teu projeto, na tua caminhada. Não pode, gente, claro que não. Tu não pode ter preguiça de consertar aquela parede que começou a ser construída torta. Ali é a hora de consertar. É muito mais fácil, por mais que seja trabalhoso, é muito mais fácil consertar ali,
no início, abortando aquele erro antes que ele se transforme num verdadeiro monstro. Entendam essa dica. E entendas também que ter que refazer ou calcular as tuas caminhadas, os teus trajetos, não é um peso, mas é uma oportunidade que a vida te dá, para consertar. A vida te permite enxergar o problema. A vida te permite e te mostra, te aponta aonde tu estás errando. Cabe a ti consertar ou não consertar. É uma questão de decisão, meu amigo. É uma questão de decisão, consertar ou não consertar, redimensionar o trajeto ou não redimensionar o trajeto. A vida é feita de escolhas. Aproveites que a vida te mostra tudo isso e não reclames, mas agradeça aos céus esses indicativos, essas amostras de que provavelmente o Todo-Poderoso lá de cima está te mostrando, te puxando a orelha e querendo te colocar no caminho do sucesso. Por isso, não esperes muito tempo ou grandes distâncias percorridas para enxergar os teus erros. Não! A tua vida depende dessa autoanálise agora, providencial, porque aí as chances de êxito serão muito maiores. Corrijas os equívocos, os desvios cedo. Quanto mais cedo corrigirmos os nossos erros, eu, os meus, o amigo, os teus, mais facilmente a gente entrará no prumo para buscar de verdade o caminho do sucesso e da felicidade plena. Lembrem que nos últimos dias nós conversamos sobre comunicação eficaz, sobre autoestima e superar a timidez. Lembrem que falamos também sobre área comercial, as vantagens de área comercial. Eu quero relembrá-los de que em setembro, possivelmente já sem a quarentena, que nós vamos realizar uma ou duas palestras muito bacanas sobre como falar em público, como superar a timidez, como superar o medo de se apresentar diante de plateias, mesmo que pequenas, às vezes um trabalho na faculdade. Nós vamos trabalhar e fazer algo muito bacana visando um trabalho filantrópico, como é de praxe da minha pessoa. O ingresso, uma lata de leite em pó com direito à certificação. E nós vamos conversar também sobre isso para, a partir de setembro, implementar aquele projeto do inglês com objetivos sociais, para aquelas pessoas desassistidas que não conseguem estudar inglês por conta dos altos custos. A partir de setembro, eu vou relembrá-los do meu projeto de inglês por R$20 de mensalidade, principalmente para comunidades carentes. Tá ok? Eu me despeço aqui com muito orgulho de mais uma vez poder dividir esse espaço, um microfone que eu respeito demais aqui da Rádio Rural, com todo o alcance, prestígio e tradição que tem na cidade e em toda a região. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela admiração de todos vocês. Um beijo no coração de todos e saibam que foi um privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês.